fala de documentos digitais, a gente fala de contratos, dos mais diversos atos que são praticados se utilizando, né, das ferramentas, das tecnologias da informação e da comunicação e basicamente pela utilização de sistemas e de computadores. Então, a gente sabe que até depois da pandemia se tornou um caminho sem volta utilizar e se valer de documentos digitais e de celebrar contratos pelo meio eletrônico. É evidente que antes mesmo da pandemia nós já tínhamos uma realidade de uma migração bastante considerável para as plataformas digitais e para a utilização de todas as ferramentas possíveis, né, que desmaterializam a relação entre as partes. Mas, bem, no que se trata, né, nesse texto sobre a validade jurídica dos documentos digitais? Um primeiro ponto abordado é que, na verdade, o mais preciso de se colocar não é propriamente a validade, mas sim a eficácia, né? Quando a gente fala no direito civil, no direito privado, sobre documentos digitais, contratos eletrônicos ou documentos eletrônicos, a gente vai falar então, se perguntar se esses documentos, se esses contratos têm eficácia probatória, né? Porque validade a rigor, nós vamos perguntar acerca da validade sempre que nós tivermos ou incapacidade das partes, ou se a forma utilizada ela for uma forma que seja proibida em lei, né? Uma forma não permitida. Mas quando nós nos valemos de contratos digitais, de documentos digitais, geralmente não há uma proibição. A regra geral é que não existe essa proibição. E a regra geral de que não há proibição do emprego da forma eletrônica vem justamente das disposições previstas no nosso direito. Então, lá no Código Civil, por exemplo, nós temos o artigo 107, que vai dizer que a declaração de vontade não demanda uma forma, né, específica. Então, há uma liberdade, na verdade, uma liberdade de emprego de formas. E por isso, assim como se pode fazer um contrato verbal, se pode também fazer um contrato pelo meio digital. Da mesma forma, o Código de Processo Civil vai determinar que o juiz é livre para valorar as provas, ele tem uma liberdade de apreciação das provas e, portanto, não há uma vinculação a determinadas provas e com a exclusão de outras. De modo que se alguém apresentar um documento digital ou um contrato digital para um juiz valorar, ele, a princípio, de antemão, ele não vai poder negar uma eficácia, que essa palavra talvez seja mais apropriada. Ele não vai negar um valor jurídico a esse documento, a esse contrato. Pois bem, então esses artigos são fundamentais. As partes podem, como regra geral, escolher a forma que elas julgam mais conveniente, né? Não se pode, a priori, descartar determinada forma. E o juiz vai, então, analisar o que se traz para ele. Não só o juiz também, a gente tem que colocar assim, né? As partes mesmo, quando negociam, elas dão valor àquilo que é apresentado para elas. E elas vão dar valor e conferir eficácia quanto mais convincente for aquela forma probatória, aquele documento que é apresentado. Se alguém diz que eu sou devedor de um valor, se eu tenho uma dívida perante alguém, eu vou dizer assim, então, mas me apresenta esse título, me apresenta esse contrato, me apresenta essa prova. E se vier um e-mail que eu vejo que é um e-mail fraudado, um e-mail do endereço que eu nem conheço, onde eu teria reconhecido uma dívida, é evidente que eu vou descartar, porque assim, isso não convence, não fui eu que assinei isso, não fui eu que fiz isso. Então aqui a gente já tem as pistas para verificar o que as partes e o juiz, em caso de litígio, deve observar nesses casos. Deve verificar, primeiro, a autoria dessa mensagem eletrônica, do documento digital, eventualmente do contrato. E depois a integridade, se foi mudado ou não o conteúdo desse documento. Então esses são dois pontos fundamentais que sempre foram colocados na teoria geral do direito civil, do direito privado e do direito processual, né, que são elementos que, para que se tenha uma eficácia, ou seja, um poder de convencimento, uma força probatória, esses elementos da integridade, da comprovação de autoria são essenciais.
Nós temos, então, uma valoração a ser feita pelo juiz no caso concreto, diante do que for apresentado para ele. Ele não pode negar de antemão a eficácia probatória do documento digital e ele vai valorar aquilo que é apresentado para ele. Olha, se apresentaram esse e-mail, né, que tudo indica e leva a crer que é um e-mail falso, ele provavelmente vai descartar isso, eventualmente vai consultar peritos e etc. Mas se apresentarem um documento assinado digitalmente, com um certificado digital lá da ICP Brasil, e aqui eu chamo a atenção, porque nós temos uma medida provisória desde 2001, que está fazendo 20 anos, né, e que apresenta, então, uma hierarquia onde se tem mais segurança no que diz respeito à origem dos documentos e também a integridade desses documentos, porque se vale da criptografia assimétrica. Então, em se apresentando um documento digital, um contrato eletrônico assinado com assinatura digital ICP Brasil, é evidente que a robustez probatória, a força probatória, vai ser mais elevada. Nós chamamos a atenção dessa regra. Recentemente foi editada no Brasil também a Lei 14.063, de 2020, que também trata sobre assinaturas eletrônicas. E todo esse conjunto probatório é que vai ser analisado pelas partes e pelos magistrados para verificar a real eficácia de um documento, né? Quando a gente fala do blockchain, é a mesma coisa. É um encadeamento de registro onde se ganha por aí integridade, porque tem uma rede de confiança nesse encadeamento de registros digitais. E no que diz respeito também à autoria da mensagem, nós temos a mesma regra. Nós vamos ter que nos valer de elementos para tentar comprovar que uma mensagem específica dentro do blockchain é oriundo de um determinado autor ou não. Então vamos aplicar as mesmas regras gerais aqui para qualquer documento digital. E em se convencendo, então, o juiz ou as partes de que determinada pessoa é o autor de uma mensagem contida no blockchain, a gente vai ter uma eficácia probatória, certo? E o blockchain pode, inclusive, até ser combinado com as assinaturas digitais, inclusive as assinaturas digitais ICP Brasil. As partes vão escolher, né, a força probatória, os mecanismos, as ferramentas para se identificar nesse sistema, né, nesse conceito de blockchain.